Gente, iniciamos mais um programa Casa Heart e hoje, tem um carinho imenso de estar nesse ambiente lindo aqui, nesse verde maravilhoso. E vocês podem ver, né? O que temos atrás de nós, campo de futebol. Não poderia ser diferente de estar com um talento brasileiro que jogou aí pelo mundo, seleção brasileira, meu Deus, campeão em 2002 pela nossa seleção. Pentacampeão do mundo, Clebson Pereira! Aê! Que prazer, meu! Prazer todo meu, Lili. Imagina, meu, estamos encantados com demais. você aqui, receber um pouco da tua energia, Não. conhecer um pouco da tua história e passar para o nosso público também, né? Quem realmente é o Clebson Pereira, além dos campos de futebol, né? Mundiais aí, seleção brasileira, Flamengo, Manchester United, né? Isso. E Clube do Paraná também? Isso, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Todo começo foi tudo ali, né? Tudo ali. Eu fico feliz de estar aqui porque você me trouxe num lugar onde eu tô muito à vontade, cara. Ó, tô aqui, ó, no campo de futebol, daqui a pouco a gente coloca uma chuteira ali e vamos pro embate de novo. Opa, olha, é isso aí, a gente joga o peixe dentro da água, né, gente? É isso aí. Tem que trazer o Clebson na onde? No meio do campo de futebol, não pode ser outro lugar, né? Tô super à vontade, valeu, Lili. Bom demais, bom demais, bom demais. Mas olha, Clebson, gostaria de começar te perguntando, fiz aqui uma enquete, né? Claro que todo mundo hoje usa esse celular para não esquecer as perguntas, então não poderia ser diferente com você nesse momento, viu? Bem, para começar, eu gostaria de saber como você está hoje e o que tem motivado você atualmente. É isso que, para continuar continua no futebol, né? Sim, continua no então, futebol. Então, responde a primeira primeiro aí, Clebson. A primeira pergunta foi fantástica já, né? Bom, hoje eu tô como diretor técnico, é a minha função que eu estou executando. Não estou em nenhum clube recentemente, estava no América Mineira até o ano passado, né? E agora estou tirando um tempo para a família, né? Estou em Curitiba, né? Junto com os pais da minha esposa, meus pais, aproveitando. Foram alguns anos que eu vivi aqui nos Estados Unidos, tive um crescimento muito grande, os meus filhos cresceram, então hoje eles têm uma proximidade um pouquinho maior dos meus pais, dos avós, né, na realidade. Mas o meu intuito agora é voltar na atividade dentro do futebol. Eu respiro futebol, né, Li? Ah, sem dúvida. Então tá no sangue, né? Quando eu estava com meus 34 anos, eu pensava, não, eu vou aposentar, vou descansar, vou curtir a família. Durou uma semana só ali. Uma semana já cansei de ficar em casa, já arrumei um time para ser treinador, que foi aqui na Flórida. Ah, que legal! É um time que eu acabei trabalhando aqui junto com o Luiz, que era dono do Strikes, também estava com a gente. Strikes, verdade. Isso. Depois que terminou o projeto do Strikes, isso. Você teve a possibilidade de ser um técnico? Treinador sub-20. Treinador sub-20. Isso. Daí iniciei a carreira, era um time, acho que era Fort Lauderdale. Ah, Fort Lauderdale. O time. Ah, legal. Aí acabamos trabalhando aqui uns 3 meses, depois fui para Pensilvânia para trabalhar na academia, né? Oh, que legal. Porque o futebol tá no meu sangue. E eu sempre quis fazer parte dessa continuidade que é da vida nossa, né? Primeiro você aprende, você convive, você tem experiência, aí depois você ensina para outras pessoas, os mais jovens principalmente, né? Sem dúvida. Os mais velhos você debate, você entra naquela enquete, né, com eles, mas os mais jovens você ensina, ainda mais pelos lugares onde eu passei, Inglaterra, Turquia, clubes no Brasil como o Flamengo, então isso me dá uma certa bagagem para poder ensinar para os meninos os caminhos, as direções, né? Então, que legal. Hoje Clebson. Eu sou dessa geração, tento ensinar as pessoas no caminho certo. Assim, eu vejo que Deus quer o que da gente? Que a gente tira o nosso melhor do que Ele nos deu, do que a gente aprendeu nessa lição de vida, para que a gente possa entregar para o próximo, né? Que é Jesus, né? Eu vim aqui para servir quem? O próximo, o meu vizinho, quem está do meu lado. E não é diferente com a gente. Então toda essa experiência que você teve na sua vida de se tornar o que você se tornou, né? Esse cara aí que, sei lá, não sei a quantidade de jogadores no mundo, né, que existe, mas é raro, é tipo peneirada, é como se fosse o que você conquistou, Clebson, na tua carreira profissional, é igual ouro, né? Encontrar uma pérola ali, encontrar um diamante, porque, de verdade, quantos não tentam e não conseguem, né? Então você hoje
você poder dar essa experiência, né, de se tornar um campeão mundial, né? E hoje entregar na vida daí dos seus alunos, isso é speechless, como a gente fala em inglês, né? Sem palavras, né? E é esse o propósito da gente mesmo, né? Com certeza. Esse é o propósito que vocês têm, né? De trazer o sonho, a realidade para outras pessoas, né? De conquistar o tão sonhado imóvel e tão sonhada casa, né? Então, e comigo não foi diferente, né? Hoje, tipo assim, eu cheguei a ser campeão do mundo. Hoje, se você for fazer uma pesquisa, no mundo existe 300 e poucos mil, assim, 300 e poucas pessoas que foram campeões mundiais. 300 e poucas pessoas? Foram campeões mundiais, Caraca, entendeu? Meu, que número incrível. Então é uma coisa assim, imagina quantos jogadores não tem. Meu, só o Brasil tem o quê? 220 milhões de pessoas, né? Estados Unidos em torno de 380 milhões de pessoas. Então, nós temos hoje uma população mundial mais de bilhões. Com e você tá nesses 360, né? Isso, mais ou menos assim, dessas pessoas assim. 360 então, campeões mundiais ever. Então é um número substancial mesmo, né? É até engraçado que quando eu cheguei no United, eu era o único campeão brasileiro, campeão do mundo que estava chegando no United. Eu era o primeiro brasileiro a vestir a camisa do United. Tava chegando no clube onde só tinha eu, porque quem tava antes era o Barthez, que tinha sido campeão do mundo, mas ele tava de saída. Então aí quando eu cheguei no vestiário, moleque, 23 anos, aí todos os jogadores assim em volta, assim, Ruud van Nistelrooy, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, todo mundo assim sentado assim, tipo assim, o que esse moleque tem? Que ele ganhou a Copa e nós nunca conseguimos ganhar. Então e os caras extremamente famosos. Famosos, os caras. Nossa, demais, Cleverson. Mas pegando essa bola tua agora que você acabou de jogar para mim em relação à seleção brasileira, campeão do mundo, Japão, Coreia do Sul, 2002, a gente ganhando tudo lá no Brasil, Cleverson, jogos, Brasil chegando na semifinal e na final. O que foi esse sentimento para você? O que você sentiu? Caramba, nós estamos na final, semifinal ali. Qual foi, assim, esse eu dentro de você, o medo? Caramba, eu não sabia o que estava acontecendo. Qual foi o sentimento teu naquela vivência? Assim, o que você lembra agora para nós? Bom, o que eu lembro daquela vésperas de jogos, assim, eu lembro de um frio na barriga, com certeza, né? Porque eu tinha 23 anos. Estava prestes a jogar uma final de Copa do Mundo. E na minha cabeça, a única coisa que vem de final de Copa do Mundo é mais os desastres do que as vitórias, né? Tipo, você fica marcado... É do ser humano, entendeu? Né? Ou é uma coisa assim que o ser humano fica preocupado, né? Mas nós tínhamos um grupo fantástico. Fantástico. Que naquele momento, vésperas assim, da Copa do Mundo, um olhava na cara do outro e se sentia que aquilo estava acabando. Mas não acabando porque, tipo assim, a gente ia se desligar, na realidade. Porque depois da final da Copa do Mundo, a gente sabia que cada um ia voltar para a Europa, para o Brasil, cada um ia ter o seu lugar. E aquela conexão que nós tínhamos de família, que o Felipe Scolari criou, ela ia se imortalizar, Uau. Entendeu? Mas ela ia se acabar, porque cada um ia para o seu lugar. Então a gente queria aproveitar todos os momentos. Por exemplo, assim, na hora do lanche, nós ficamos até tarde, conversando, todo mundo na mesa, ninguém foi pro quarto, entendeu? Algum pessoal ficou no corredor, porque era quartos individuais, ficaram no corredor jogando cartas. Uau! Entendeu? E isso tarde da noite. Eu lembro do Filipão gritando no corredor que a gente tinha que dormir, que ia ter um outro jogo, daí o pessoal brincando, não, porque nós estamos cuidando do Ronaldo, porque em 98 ele teve aquele ataque, então nós precisamos estar com ele, e o Filipão, não, mas vocês vão jogar uma final. Então era um ambiente de família, e nós gostávamos de estarmos juntos. Mas em momento nenhum eu senti medo ali. Uau, que legal. Em momento nenhum. Então vocês estavam tão empoderados que sim, o medo estava no time que ia conduzir contra nós. Nós somos brasileiros, né, Li? E o que acontece com o brasileiro? O brasileiro, ele é visto com um sorriso no rosto, com alegria e com determinação naquilo que ele quer fazer, entendeu? Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos pagode. Nós cantávamos, nós se distraímos, contávamos piada, nós tínhamos um contador de piada, que um dia eu vou trazer para vocês aqui, que é o Marcão. Esse aí é excelente. Então a gente tinha um momento de se interagir ali. Então não tinha estresse nenhum, não tinha pressão, não tinha nada. A gente queria simplesmente colocar aquele manto amarelo, colocar a chuteira, ir no campo,
cantar um hino nacional de chuteira e partir para nossa alegria, que é jogar futebol. Uau, que legal É a isso. única coisa. Então, baseado nisso que você acabou de mencionar, Cleber, o que realmente você viu com uma palavra de mais especial nesse time de 2002 que fez toda a diferença de a gente ganhar o campeonato? Eu acho que eu já mencionei um pouquinho, acho que é a família ali. Família. Família. União, então. União. É uma união que, tipo, o Luiz Felipe Scolari, com a sua comissão, com todo o pessoal da direção que estava lá da CBF, criou esse ambiente de família. Todos os jogadores que estavam lá entendiam o que é ser família. O que é o Cleberson fazer as coisas pro Lee, o Lee fazer as coisas pro Cleberson, e não interagir em outros, tipo, era um ambiente sensacional. Um pelo outro. Um pelo outro, cara. Uau. Não tinha quem jogava, era titular, é o reserva, quem ficava chateado porque não jogava, ou porque não ia aparecer, não tinha. E a gente, nós, tipo assim, vou dizer assim, não, Cleberson, eu sabia onde era o meu posicionamento. Eu sabia onde era o posicionamento do Ronaldo, em termos assim de diferença, assim, né? O Ronaldo foi um fenômeno, né? Exato. Entendeu? E o Cleberson tava aqui, mas, tipo, eu tinha que fazer de tudo para ajudar o Ronaldo a ser aquela pessoa que ele era. Uau, então, que legal era isso o tipo de coisa que a família constrói. Quando você tem uma família, você quer ver o bem do seu filho. Sim. Você quer ver o bem da sua esposa. Sim. Tua esposa quer ver o seu bem. Então, é esse sentimento de família que foi muito importante para nós em 2002. Nossa, que legal, viu? Bem, Cleberson, tem alguma história de bastidor que você lembra, mas nunca falou para as televisões e nunca falou para ninguém que você lembra de algo assim, cara, o que aconteceu assim, algo curioso? Lembra de alguma coisa no bastidor e fala para o nosso público. Bom, aí tem muitas coisas interessantes que algo que você lá. nunca contou, Cleberson. Entendeu? Quero pela primeira vez aqui agora, hein? Cara, vou tentar buscar alguma coisa que não vá também não vá constranger ninguém. Nem tudo pode, aí, nem né? Tudo, porra. Mas conta pra nós, Cleberson, só nós aqui, só nós, esse ambiente maravilhoso. Não tem ninguém do nosso lado, é só o céu, as nuvens, o campo de futebol, só nós aqui. Então, eu vou contar uma coisa que aconteceu eu e o Gilberto Silva na Copa de 2002. Olha, segura um pouquinho, hein? Gente, pela primeira vez, Cleberson Pereira, pentacampeão do mundo 2002 da Copa do Mundo, vai contar pra nós pela primeira vez aqui no nosso programa Casa Heart, o segredo de algo que ninguém sabe. Manda bala, Cleberson! Bom, o que acontece? Eu e o Gilberto, a gente era um dos, digamos assim, dos mais novos assim na seleção brasileira, entendeu? Clubes do Brasil, eu do Atlético Paranaense, ele do Atlético Mineiro, né? E nós não tínhamos aquele salário extraordinário, aquelas coisas maravilhosas que o Ronaldo, Roberto Carlos, eles tinham, né? O mínimo que a gente tinha era, tipo, eu sido campeão brasileiro e o Gilberto Silva chegado nas semifinais do Campeonato Brasileiro de 2001, né? Esse era o nosso... E o nosso bicho, digamos assim, era bem magrinho, não era aquela coisa, né? E na Copa do Mundo, eu lembro que quando nós saímos em grupo, só que quando a gente começava a caminhar, a gente desviava. Porque o que acontece? Aonde ia Roberto, Ronaldo, ia uma galera, né? E os caras não entravam em qualquer loja, né? A nossa loja era uma loja um pouquinho mais abaixo dos caras. Então eu e o Gilberto era o único que a gente ia para um lugar separado. Aí tem até uma foto engraçada que pegaram uma vez, eu e o Gilberto chegando no hotel com umas sacolas assim, sabe? Com as roupas assim, nada aleatório, as roupas, tudo... Nada de brief. Nada de brief. Então a gente tentava fugir dos holofotes, sabe? Eu e o Gilberto sempre fazia isso, cara. Mas inteligente, hein, meu? Inteligente, porque, olha, não se briga com dinheiro, hein, Cleberson? Né? Chega de encher as contas do Louis Vuitton, né? Do Gucci e assim por diante. É uma maneira inteligente, na realidade, nos books Becoming Rich, né? Que a gente tem aí, vários livros de se tornar ricos, na realidade eles ensinam isso. De a gente não investir muito em brand, mas investir em investimentos em casa, viu, Cleberson? Que dá o retorno garantido no futuro. Mas legal, super, amei escutar essa história aí, viu? Tá vendo, gente? Curiosidade para vocês. Vamos lá, então. Cleberson, você chegou no United, Manchester United, né? Lá na Inglaterra. O que você deixa para nós de maior aprendizado lá dentro do que você conquistou dentro desse time chegando na Inglaterra? Porque é a primeira vez foi para a seleção brasileira, ganhou a Copa do Mundo e daí um time internacional te contratou?
Isso, foi a primeira vez. O que acontece? A minha chegada no United é uma geração diferente, né? Não é como hoje. Hoje você Uhum. tem uma série de equipamentos que te fazem você teletransportar, digamos assim, para onde você quer ir antes de você chegar lá, né? Quando eu cheguei no United, eu não tinha muitas informações. O meu inglês era muito básico, não tinha quase que conhecimento do que era a cultura inglesa. Aí eu tive que aprender lá, junto com a minha esposa, né? Ela com 17 anos, grávida, né? Chegando num país onde a gente tinha que aprender a viver, né? A sobreviver, na realidade, né? E quando eu cheguei na Inglaterra, eu realmente me surpreendi, entendeu? Com a cultura inglesa, com os status de rainha, com os status de tudo aquele que tinha lá em Londres. Aprendeu a Então, falar inglês com a rainha? olha, com a rainha a gente não aprendeu. A gente Aqui nos Estados Unidos é water, é, lá na Inglaterra é water. essa era uma coisa que a gente tentava se adaptar, né? Quando eu vim para os Estados Unidos foi mais fácil para falar inglês do que lá, né? Porque É tipo um português do Brasil, Isso, português de Portugal. realmente. E aqui o americano corta muito, né? É. E lá o inglês quer falar o britânico certinho, né? By the book. Isso. E eu dei um pouco de azar porque o meu treinador era o Sir Alex Ferguson. E o Ferguson tem um sotaque escocês. Então o inglês dele, para você entender, era difícil, muito difícil. Ainda imagina esse homem bravo falando inglês com você. Então era uma coisa assim dificílima de poder entender, né? Mas eu tive momentos muito bons de ser o primeiro brasileiro a estar na Inglaterra. Não na Inglaterra, porque já tinha outros brasileiros. Juninho estava lá, o Gilberto Silva estava no Arsenal, depois chegou o Ricardinho. Mas no United eu fui o primeiro brasileiro, né? A vestir a camisa do United. Entrei para a história, fui o primeiro brasileiro a fazer gol. No dia que eu fiz o gol, o meu filho nasceu na noite. Então que legal. é uma história Ele nasceu na Inglaterra? Na Inglaterra. Ah, que legal. Então para mim é uma honra muito grande de ter tido representação do Brasil, de estar lá, de poder fazer o melhor, de mostrar a cultura brasileira. Fiz vários churrascos em casa, trouxe os ingleses lá para comer uma carne brasileira, fizemos um pagode. O Ronaldo estava sempre na minha casa porque nós falávamos o português, então era mais fácil. O Ronaldo português. O Cristiano Ronaldo. O Ronaldo português dele. É o fenômeno, não é o fenômeno brasileiro, é o português mesmo, gente. O melhor do mundo aí. Quantas vezes o Ronaldo? 4, 5, 6 vezes? 5 vezes, eu acho. Ele e o Messi, né? Ele e o Messi, os melhores do mundo. Competição, sempre quem ganha. Amigo pessoal do Cleberson também. Caramba, churrasco na sua casa toda hora. Churrasco, ele tava lá sempre. Ele já ligava pro seu Cleberson, vamos ter um churrasquinho, vamos pegar uma caipirinha. Festa na casa do Cleberson. Olha, então, que legal, Cleberson. Foi uma experiência bacana, sensacional. E quantos anos você tinha quando chegou lá? Eu cheguei, eu ia fazer 24, eu tinha feito 24 anos, né? E o Ronaldo? Lá. O Cristiano Ronaldo tava com 17 e ia fazer 18. Nossa, o Ronaldo 17 para 18 anos. Caramba, super novo. Na época, quando eu chego lá, tipo, os status era todo nosso, porque, tipo, eu tinha sido campeão mundial, né? E ele era uma aposta que tava vindo do Sporting, né? De Portugal, mas todo mundo já sabia que ele ia virar um fenômeno, né? Explodir. Aí ele chegou num país certo, né? Onde, tipo, o direcionamento, aonde você quer chegar, a preparação, os seus objetivos. Então ali ele cresceu. Que legal, aí pegou um leadership que é o Ferguson, que é uma pessoa que explora tudo do jogador, né? Então fez o Cristiano Ronaldo virar o que ele virou, né? Que legal. E o que você viu de mais, vamos lá, de diferente, vamos dizer assim, do futebol brasileiro com o futebol da Inglaterra? Eu acho que o inglês, o britânico, assim, ele joga o futebol. Não tô desfazendo do futebol brasileiro, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele tem a sua essência. Mas o futebol inglês é mais direto no que ele tem que fazer. Tipo assim, dentro do treinamento, dentro do jogo, dentro da preparação, do seu dia a dia. O britânico ele é mais direto, assim, né? Nós, brasileiros, somos um pouquinho mais diferentes. Nós gostamos de se preparar se sentindo bem, entendeu? Então, um exemplo, assim, véspera do jogo, eu gostava de estar com o Cristiano Ronaldo, com a família, a gente brincando, conversando, tal, se distraindo, assim, se preparando para o jogo. Já os outros ingleses, não. Por exemplo, Paul Scholes, o Ryan Giggs, eles ficavam em casa com a família só entre eles e era o jeito de se preparar e ele concentrar para o jogo, entendeu? Mas quer dizer que quando chegava no jogo, era a nossa essência, de a gente se preparar diferente deles. Demais, né? Isso, Cleber. Agora olha a diferença
do que ele está dizendo de jogar na Inglaterra comparado com o futebol do Brasil. Final da Copa do Mundo, ele acabou de mencionar aqui que eles se preparavam como jogando carta entre os amigos, pandeiro, cantando, né, para tirar esse, sei lá, o foco totalmente diferente. Na Inglaterra, centrado, na casa, não sai fora, nada de festa, nada de música, foco numa direção totalmente diferente, né? Bem diferente. É uma coisa Caramba, um é samba, festa. O duro é você, tipo assim, imagina, eu passei na Inglaterra com essa essência, eu aprendi um pouco, passei na Turquia e ter que voltar pro Brasil pra jogar, onde tudo no Rio de Janeiro, onde porra, carnaval, onde tudo, eu falei, poxa vida, gente. Meu Deus do céu. E agora, na realidade, esse gancho que você acabou de me dar, o que te marcou mais pelas passagens entre a Atlético Paranaense e o Flamengo? Olha, o Atlético Paranaense foi o começo da minha carreira, assim, né? Quando você é pequeno, quando você está tentando ser jogador profissional, o que acontece? Você acaba ganhando muitas coisas, né? Em treinamento, em ensinamento de treinadores, em vivência com os amigos, né? Aí quando você chega para ter aquela oportunidade no time profissional, entendeu? Daí é aquilo que você viveu para você fazer, onde o ambiente é muito mais competitivo, né? O ambiente do futebol tem uma diferença muito grande de você estar na academia, na base, e de você chegar no profissional. Uau, competir. Porque você está na base competindo, você está competindo com meninos da sua idade. Você chega num profissional, você vai competir com pessoas que já estão 10 anos jogando profissionalmente, disputando finais, jogos assim, decisivos. É uma coisa assim, tipo, se você parar para ver assim, é até injusto, né? Porque te jogam você numa selva onde você tem que sobreviver, entendeu? Eu acho que uma das coisas que me marcaram muito foram das pessoas das referências que eu tive. No Atlético Paranaense, quando eu subi no profissional, eu tive referências como Silas, Kelly, o próprio Lucas, que já tinha ido para a Europa, que já tinha o seu nome, né? Sandoval, jogadores que já tinham o seu caminho dentro do futebol brasileiro, né? Então isso me ajudou bastante. Então me deixou tranquilo para fazer o que eu tinha que fazer. Isso foi o meu começo. Quando eu cheguei no Flamengo, eu cheguei diferente. Eu já cheguei com a bagagem igual o Silas, igual o pessoal tinha. Legal. Então eu tinha uma bagagem internacional. Então eu tinha que aprender primeiramente a jogar como saber jogar no Flamengo, jogar como a torcida do Flamengo gosta que você jogue, entendeu? E depois você atrair, agregar, trazer aqueles meninos mais jovens, ajudar. Então foram duas experiências fantásticas. A minha de estar subindo no profissional Atlético Paranaense e de poder realizar um sonho que é jogar no Flamengo, do maior clube do mundo, né? E jogar no Maracanã, jogar finais, fazer gols. Então isso é muito marcante. Nossa, que legal. Aí a torcida, né, do Flamengo tem um grande carinho por você, né? Demais. Eu tenho vários amigos aqui que são flamenguistas, né? A hora que eu tirei uma foto, você estava comigo, meu Deus, Cleverson, I love Cleverson, eu amo Cleverson, que me chamou para tirar uma foto com ele, né? A torcida flamenguista tem um grande carinho mesmo por você. Outro dia eu estava com o Zico, né? Entrevistei o Zico e o Zico falou muito de você também, falou muito bem de você. Então a gente vê esse carinho aí que Cleverson também virou, não só a seleção brasileira, mas também /Flamengo, né? Flamengo. Eu tive a oportunidade, para mim foi um sonho, tipo, primeiro de conhecer o Zico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Zico na Turquia. Uau. Quando ele era treinador do Beşiktaş e eu treinador do Fenerbahçe e eu jogava no Beşiktaş. Entendeu? Aí eu tive a oportunidade de conhecer ele. Para mim foi uma realização, porque o Zico tá louco, né? O Galinho era uma inspiração para nós, né? Mais jovens, assim, né? E depois, quando eu fui pro Flamengo, ele teve uma breve passagem de diretor no Flamengo. E daí eu pude ouvir muito melhor ele, de ouvir conselhos, de conversar, e ele falar sobre histórias, as coisas, como é que era. E eu ouvi do Zico falar para mim, falar, caraca, Cleverson, você já parou para pensar o que você conseguiu conquistar, cara? Olha o talento, tudo que eu tinha, as coisas que eu fiz, o time que nós tínhamos, eu sou ídolo no Japão, aqui no Flamengo e tal, mas eu não tenho o que você tem, rapaz. Você é campeão do mundo, cara. Então imagina o Zico falando isso aí, eu falo, porra, Zico, pelo amor de Deus, Zico, isso é uma coisa, porra, surreal de ouvir, né, do ídolo, né? É verdade. Entendeu? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Zico. O Zico foi uma
pessoa que me ajudou muito nesse... Te inspirou muito inspirou também. muito nesse começo. Então, para mim, ter a oportunidade de ter conhecido ele, de ter trabalhado com ele, hoje de poder conversar e numa boa a gente se sentir como amigos, assim, É demais, fenomenal. né? Coisa que eu não imaginava que ia acontecer na minha vida do Cleverson, cara. Uau, demais, demais. E Cleverson, olha, vamos lá então. Se você fechar o olho agora e voltar lá pro passado, Cleverson. Agora vamos lá. O Cleverson está voltando na linha do tempo. E nessa linha do tempo, o Cleverson fez uma decisão que hoje ele faria diferente. Qual é essa decisão e o que você faria de diferente? Eu acho que o que eu faria de diferente é a decisão que eu tive que tomar para sair da Inglaterra. Quando eu estava no United. Eu recebi uma oferta do Beşiktaş da Turquia, nada contra a oferta, era Istambul foi uma das melhores cidades onde eu morei, fora na Europa, porque cidade fantástica, histórica, com pontos turísticos maravilhosos, sabe? Mas a minha saída da Inglaterra, eu acho que eu deveria ter tomado uma decisão um pouquinho mais diferente. Eu deveria ter continuado na Inglaterra, de repente ter ido para algum clube, ou aguentado um pouquinho mais no United, que o meu processo de adaptação, o meu processo de aprendizado, o meu estilo de jogo estava começando a amadurecer para continuar na Inglaterra. Mas aí eu tive a decisão de tomar, uma decisão que, se eu pudesse voltar, eu... Voltaria no tempo lá e teria ficado na Inglaterra e não ido para a Turquia. Poderia ter ido para a Turquia um pouquinho mais tarde. Mas lá para frente. Isso. Talvez hoje poderia até para os outros países lá da Arábia, tipo Ronaldo, tipo Neymar, né? Fechar um contrato de 1 bilhão ao ano, né? Nossa. Pô, agora queremos esse cara aqui, entendi. Já pensei em voltar a jogar, mas o corpo não responde mais. Então não dá mais, né? Chegou no limite chegou o limite agora, então, do Cleverson sair fora do campo de futebol. Bem, hoje você é um técnico, né? Fora do campo de futebol. E hoje você já não está mais nas 4 linhas dentro do futebol, mas fora em outros projetos. E você, como foi essa transição de sair de dentro das 4 linhas para fora do campo? O que te fez tomar essa decisão e como você está nesse momento fora dessas linhas, das 4 linhas do campo de futebol agora, assim, projetos fora do campo, técnico fora do campo? O que você diz para nós, Cleverson? Bom, eu acho que o meu processo para sair do campo foi super natural. Chegou um momento que o meu corpo já não conseguia corresponder àquilo que eu gostava de fazer dentro do campo de futebol. Aí eu comecei a fazer um processo de virar treinador de futebol. Comecei a estudar mais o futebol, comecei a tirar minhas licenças, comecei a entender mais o que é o fora do futebol. O que é você, você conquistar, por exemplo, assim, a sua casa, você conquistar o seu dinheiro, você poder investir na sua família, você poder investir no seu filho. Comecei a abrir a partes por esse tipo de situação, coisa que o Cleverson nunca pensava, né? Porque quando você está no meio do futebol como atleta, você é o tempo todo futebol, concentração, você cuidando do seu corpo, da sua mente. Quando você para, você começa a conhecer coisas novas. Entendeu? Exatamente. Aí eu tive o prazer de conhecer você em 2016, entendeu? De entender o teu trabalho, o que você faz, a questão de realizar sonho para outras pessoas, de ter a sua empresa, entendeu? Aí a gente foi amadurecendo, né? Fui tendo o meu hobby, que na realidade é continuar sendo treinador de futebol, continuar trabalhando ali, mas tipo assim, tentando entender qual que era o lado das pessoas de ter a sua casa própria, de investir nos Estados Unidos, daquela loucura que é o dólar sobe, desce. Trabalhei na Inglaterra, onde o pound era altíssimo, daí o do real era bem baixo, onde eu trazia o dinheiro para o Brasil, era aquela, caraca, que coisa linda, muito bom, o dólar crescendo, de poder levar também o seu dinheiro do Brasil para cá, entendeu? Então eu acabei amadurecendo. E quando eu recebi o convite para ser embaixador da sua companhia, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque eu estou, na realidade, aprendendo muita coisa com você, muita coisa com a imprensa, com a empresa, com a companhia, com as pessoas. E o bom de tudo isso aí, sabe o que é? Eu não deixo de fazer o que a gente gosta de fazer, que é ajudar as pessoas, de mostrar
da onde nós saímos, das raízes, nossa, até recentemente você estava falando a sua história no sítio lá, no pomar, e você queria plantar as coisas, e agora você está, tipo, ajudando pessoas a conquistar casas aqui nos Estados Unidos, entendeu? É isso mesmo. Então, para mim, isso é muito grande, porque eu continuo dentro do futebol e dentro agora de uma área nova, ajudando as pessoas a direcionar o caminho certo para conquistar o seu sonho, entendeu? E não tem preço que pague isso, né, Cleberson? Não tem, nossa, Não isso tem aí preço que pague. Quando você ajuda o sonho do outro a ser realizado, na realidade, a Bíblia fala que você, na realidade, you have more pleasure in giving than receiving. Você tem mais prazer em dar do que em receber. Então, quando a gente entrega o sonho e ajuda a gente sendo um canal de bênção na vida do outro, a gente ajuda aquela vida, aquela alma a transformar o sonho em realidade, que é o propósito da nossa empresa. Na realidade, você preenche mais a sua, né? Porque você está se dando, né? Sendo um canal, vindo... E a gente encara isso dentro da empresa, que é um canal mesmo de bênção, que Deus usa das nossas vidas para transformar a vida do outro, né? E realizar o sonho na vida do outro. E não tem sonho maior que realizar o sonho da casa própria, né? Com certeza. Hoje você também quer ter o sonho de ter sua casa própria aqui nos Estados Unidos. E muitas vezes você vai ser um canal dessa bênção na vida de tantos outros no Brasil que te conhece, do que você já foi um campeão, né, pela seleção brasileira, de poder, através da tua presença, levar esse canal de transformação para a vida de outras pessoas também. Sem dúvida nenhuma. Porque onde eu vou hoje, eu sempre encontro pessoas, fãs do futebol, e as pessoas sempre falam assim, poxa vida, você me inspirou quando você jogava. Pô, eu gostava muito de você, nossa, eu assisti esse tipo de coisa porque você gostava, não sei o que lá. Então, com essa mudança, agora eu quero ouvir as pessoas, tipo assim, olha, pô, você participou daquele podcast com o Lee Dama lá nos Estados Unidos, pô, me abriu um olhar, eu fui, consegui ter a minha casa por conta do que, entendeu? Esse tipo de coisa que dá uma energia para nós continuarmos a viver, entendeu? Porque, tipo, fazer as coisas para os outros acontecerem, né? Porque não é difícil, não é complicado, é só ter uma direção correta para as coisas para fazer. Exatamente, Cleberson. E essa direção a gente dá, a gente, na realidade, nós somos os profissionais. Você é um profissional jogando bola. Você tem autoridade para ensinar o seu aluno, né? Porque você já passou por esse processo, você vivenciou isso, você é campeão mundial. Ninguém tira o seu histórico. Você aprendeu na Inglaterra, na Turquia, no Japão, no Brasil. Hoje a sua sabedoria você tem autoridade para passar para alguém que não sabe. Nós, da mesma forma, 20 anos no mercado, servindo a nossa comunidade, com mais de 7 mil vidas transformadas nesse país. Então nós temos autoridades para fazer isso. Mas, Cleberson, já que estamos falando de sonhos, qual é o teu sonho hoje? Você tem um sonho, assim, vamos lá, de ser um técnico de futebol, de um time famoso? Ou você... O que você gostaria de ainda accomplish como do seu lado profissional nesse mundo ainda do soccer? Tem algo dentro do seu coração e da sua mente? Tenho. O meu sonho mesmo, assim, o meu objetivo assim, maior da minha vida hoje, assim, é poder voltar na seleção brasileira. Ou como diretor, ou como... Não digo técnico, porque técnico tem muitos jogadores assim, acima assim, do que eu posso fazer, mas alguma coisa assim, ligada. Eu quero ter a oportunidade de vivenciar de novo, não dentro do campo, mas ajudar a CBF a priorizar uma Copa do Mundo novamente. Que legal isso, Cleber. Então, você tem um sonho ainda de sonhar junto com a seleção e de poder potencializar esse novo título da nossa seleção, quer fazer parte de ajudar a seleção mesmo, né? Correto. Com toda a sua experiência. Que legal, viu? E como você hoje enxerga o futebol brasileiro? Olha, eu acho que eu vejo o futebol brasileiro com inúmeros talentos. Como na minha época existiam os talentos, mas um pouco diferente, uma geração diferente. Agora, os talentos que nós temos hoje são talentos fenomenais. A gente vê o próprio Rafinha, Vinícius Júnior, o próprio Endrick, que foi agora pro Madrid, que está passando por um período de adaptação. Esse talento, a gente sempre faz brotar. A gente sempre produziu, é isso? Sempre produz. Eu acho que o que nós estamos fazendo é o de correto. Infelizmente, nós estamos sofrendo porque outras seleções evoluíram muito mais que nós. Uau! Entendeu? E qual foi o motivo disso, Cleber? Na sua mente, o porquê disso? Se o Brasil sempre foi o país do futebol.
Eu acho que muitos jogadores saíram muito jovens do Brasil. O exemplo, Kleberson. Quando eu estava no Brasil, antes de eu sair do Brasil, entendeu? Eu precisei ser campeão brasileiro, eu precisei ser campeão do mundo, eu precisei ser destaque de uma Copa do Mundo para poder ser chamado para jogar no United, no Manchester United. Hoje, é tão rápido as coisas hoje, que você fizer um torneio internacional, ou um próprio jogando no Brasil, você sendo um melhor jogador com 16, 15 anos, você já desperta olhares do Barcelona, do Real Madrid, Manchester United. E esses clubes são bilionários. Eles simplesmente vêm, oferecem o dinheiro, o menino quer ir para a Europa, quer realizar o seu sonho, vida financeira, ele pega e vai. Só que ele está abdicando da melhor fase da vida dele, que é aprender a essência do futebol brasileiro. Uau. Que é você ser campeão para um clube brasileiro primeiro, entendeu? E o teu sonho lá na frente você ir, entendeu? Não é que é só paciência que falta. Só paciência que falta. Porque se você for passar para ver, tem várias histórias que aconteceram e deram certo com os jogadores. Eu tive minha experiência na Europa. Se foi certo ou foi errado, mas eu tive o meu sonho, entendeu? Então, às vezes, a gente está pecando um pouquinho nessa situação, Uau, sabe? tem um pouquinho mais de calma antes de aceitar uma nova oferta. Muito jovem saindo fora do Brasil, hein? Brasileirada, fiquem no Brasil. Ai, ai, ai. Você lembra de algum jogador, Cleberson? Vamos lá, qual que era a tua posição? Bom, eu passei em várias posições, né? Quando eu comecei a jogar profissionalmente, a minha estreia no profissional foi como lateral direito. Lateral direito. A minha posição, hein? A minha posição também, hein, meu? É, minha posição. Aí depois eu tive uma experiência como jogando de camisa 10 no Atlético Paranaense. Entendeu? Mas eu me encaixei mesmo dentro do futebol, onde eu consegui produzir aquilo que o Cleberson poderia de fazer de melhor dentro do campo, foi como segundo volante. Seleção brasileira, qual foi? Seleção brasileira foi segundo volante. Segundo volante. No Atlético Paranaense, quem me deu essa oportunidade de se tornar um segundo volante foi o Mário Sérgio, o ex-Mário Sérgio, que infelizmente estava naquele incidente que aconteceu do avião da Chapecoense, né? Estava como comentarista, não me lembro bem de qual imprensa que era. Mas ele que chegou e falou assim: Cleberson, eu achei sua posição. Você vai jogar de segundo volante. Não quero você lá na frente, quero você um pouquinho mais recuado, fazendo cobertura para os laterais e atacando, voltando, atacando e voltando. Quando ele me mostrou essa posição, eu amei, cara, eu adorei. Uau, e daí o Cleberson começou a crescer. Daí que surgiu seleção brasileira, ajudei o Atlético Paranaense a ser campeão brasileiro em 2001. Em 2002 nem se fala, eu estava me divertindo com meus fãs, não, com meus ídolos, né? Com seus ídolos. Com meus ídolos, e daí, porra, acabou acontecendo da maneira que foi. Nossa, demais. Tem algum jogador no Brasil que te lembra o seu estilo de jogo? Bom, eu acho, tipo, hoje dentro, assim, do Brasil, assim, ele já saiu já. O Bruno Guimarães tá na Premier League, né? Eu acho que ele lembra muito, assim, do como que o Cleberson joga. No Brasil, assim, eu acho que o Gerson é bem parecido, assim, sabe? Só que o Gerson é um pouquinho mais técnico, assim, sabe? Mas eu acho bem parecido assim, com o estilo do Cleberson. Ai, que legal. Cleberson, qual é o conselho que você daria para um moleque hoje, um menino hoje de 13, 14 anos, que gostaria de embarcar nesse mundo de futebol? O que você poderia direcionar a vida desse jogador? Bom, o que eu posso dizer para esses... Ou melhor, sonhador, né? O que eu posso dizer para esses sonhadores é o seguinte, o talento nasce em você. O que você pode fazer é agregar muitas coisas para você potencializar isso. Mas o mais importante que os mais jovens têm que entender hoje é o seguinte: ele precisa entender e respeitar o que ele pode fazer de melhor para o seu amigo, para o seu companheiro de time, entendeu? Porque se você fazendo o melhor para o seu companheiro de time, as suas ferramentas vão se potencializar também. Não interessa se o seu amigo vai ser o melhor, se ele vai decidir jogo, o que interessa é o que você vai fazer para ele ser melhor, porque automaticamente você vai crescer. E quando chegar o momento, você vai estar preparado. A preparação é igual para ambos, entendeu? Agora, as oportunidades, quando surgir, meu amigo, você está preparado. E eu volto um pouco em 2002. Quando eu fui para a Copa de 2002, eu fui único e exclusivamente pensando em ajudar os meus ídolos, os meus companheiros.
E eu acabei ajudando tanto que a minha ferramenta acabou se saindo e acabei jogando uma Copa do Mundo impecável. Uau, incrível isso, meu. Incrível. Cleber, você foi uma chave essencial para a conquista de 2002 na nossa seleção brasileira, né? O pentacampeonato mundial. O que você se julga na sua essência hoje desse estrelato do futebol, de que aconteceu na sua vida? Como que você encara você mesmo olhando você na sua foto? Hoje, no seu espelho, lá na sua cara. Caramba, esse cara sou eu. O que se diz para nós? Bom, eu acho que eu nunca perdi o que eu tinha de infância, né? O que eu ouvi dos meus pais, né? O que eu ouvi de amigos, o que eu ouvi de treinadores, tipo, de me puxar para frente, eu não perdi isso. Tanto que eu tenho tantos amigos assim que eu encontro quando eles têm essa emoção de ver eu jogando uma Copa do Mundo, de estar participando, tal, eles pegam e falam: Cleberson, obrigado, cara, porque eu me sinto parte disso, cara. Eu não consegui chegar lá, mas eu sei que você chegou e você levou um pouco de mim para lá. Então é uma coisa que para mim mexe muito, porque foi realmente o que eu fiz. Quando eu cheguei lá na final da Copa do Mundo, eu estava pensando assim muito no que eu poderia elevar o nome do Clube Atlético Paranaense, de jogar uma final, de a torcida, de ver. Então foi uma coisa essencial e acabou dando certo, entendeu? Então é o que eu mais levo comigo assim, é do carinho que essas pessoas retribuíram para mim. Nossa, que legal, que demais isso, gente. Que demais isso. Cleberson, estamos quase terminando, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas uma coisa que eu gostaria de te mencionar é que você deixou algo eterno para o nosso Brasil, para a mente de todos nós que vivenciamos esse tempo de vivenciar uma Copa do Mundo. Eu não esqueço nunca daquele lance que ficou eternizado. Cleberson pega a bola, tá chegando, toca, Rivaldo pula, Ronaldo bate na bola, é pra dentro, é gol do Brasil! O segundo gol, né, que o Ronaldo acaba de fazer, meu, foi eterno aquele momento especial, porque começou com você, né? Você pegou a bola, limpou um, cruzou pro Rivaldo, o Rivaldo pula naquele momento assim incrível, né? Com as duas pernas, passa por debaixo dele, não toca, cai no pé do Ronaldo, o Ronaldo mete pra dentro e é gol. Segundo gol da seleção brasileira. Meu, eu lembro que como se eu tivesse agora lá no sofá, junto com meus amigos lá em Boston, 2002, aquela cena incrível do Cleberson. Meu, foi uma explosão de pulo, a gente se jogando nos amigos, jogando mofada, quebrando o sofá. Foi uma loucura lá em Boston, Cleberson. Meu, isso eternizou nas nossas vidas, então tá do seu lado aqui hoje, meu, só gratidão a Deus de poder vivenciar esse momento especial com você e te agradecer mesmo. Obrigado mesmo de você também confiar na Heart hoje, na nossa empresa, você ser um embaixador nosso, para continuar levando esse sonho de transformação para a vida da nossa comunidade, de poder viver essa emoção, né? Continuar essa emoção na vida agora das famílias, né? Na realização do sonho da casa própria, e a gente tá junto nessa missão. Então, meu, muito obrigado de você confiar em nós também, de poder vivenciar isso juntos agora na vida de tantas famílias que, através desse vídeo, através da sua palavra, através da sua imagem, vai poder vivenciar essa emoção agora com a chave da casa própria, Cleberson. É isso aí. Eu que agradeço, Lico. Será um prazer enorme participar com vocês aí. Estamos juntos nessa equipe aí, realizando sonhos aí de muitas pessoas aí. Obrigado, tamo juntos. Valeu, agora, ó, agora campeonato, campeão do mundo é com a Heart Mortgage, com esse cara aqui, ó, embaixador. E é isso aí que a gente vai fazer na vida de vocês do outro lado da telinha. Vambora, é isso aí, mano.